E o que é um decreto? Decreto é algo que vem, me corrija, os juristas e os advogados estão aqui. É algo que vem de uma autoridade determinando para pessoas abaixo. É um decreto. Decreto-lei, enfim, é um decreto. Algo que é determinado com alguém que é uma autoridade maior e determina, assina, protela uma lei, enfim, aquilo é um decreto. E nós estamos falando de Deus. E Deus também tem alguns decretos que Ele faz. Deus tem algumas coisas que Ele determina, mas dependendo de alguma situação, não é que Deus se arrepende. É que Deus ele pode revogar aquilo que Ele mesmo determinou, porque Ele mesmo pode fazer isso. Ele é a autoridade. É isso que a gente vai ver. Porque Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, a nossa vida, a história da nossa vida, o destino qual nós temos. E Deus é poderoso para fazer isso. A gente acabou de louvar, o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar. E Ele tem poder para isso. E quando eu comecei a ler, comecei a orar, hoje de manhã o Espírito Santo veio e acrescentou algo, porque eu creio que algo fantástico Deus vai fazer nesse culto. Eu creio mesmo. Ontem nós tivemos uma palestra que foi fantástica. Eu até fiquei meio encabulado aqui, Jéssica, porque só tinha 3, 4 homens, e o resto tudo mulher. Falei, pronto, agora deu. Aí no final, veio Georgia e deu uma aula de defesa pessoal. Falei, pronto, se me pegar de como cobaia, amanhã não tem culto, porque vão me estraçalhar. Mas aí eu entendi, eu vibrei, porque Deus usou a sargento Franciele, Deus usou a delegada para poder falar e ministrar. E eu creio que as mulheres estavam aqui, não aqui, mas também que assistiram. Elas foram impactadas e foram curadas, porque muitas coisas que a gente não tem nem noção do que é. E aqui, de uma maneira clara, elas falaram o que é agressão doméstica. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente pode estar fazendo isso também, através da palavra. E a palavra pode fazer isso. Olha que interessante, abre aí Provérbios 18, 20 a 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Outra tradução que eu gosto, no poder da palavra. E aquele que ama, comerá o seu fruto. Ou seja, o provérbio está falando que na nossa língua, na nossa boca, a palavra ela tem um poder de vida ou de morte. E daquilo que você determinar, você vai comer o fruto disso. Olha que diz Mateus 12, 36 a 37. Mas eu vos digo que se de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Jesus diz isso, porque naquele grande dia do juízo, nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Pela tua palavra você vai ser justificado, ou pela tua palavra você vai ser condenado. A palavra ali pode estar sendo referenciado também a palavra de Deus, mas também daquilo que a gente professa, daquilo que a gente fala. Tiago diz que a nossa boca foi feita para nós abençoarmos e não amaldiçoarmos. Você sabia que muitas vezes você pode estar determinando um decreto sobre a vida de uma pessoa? Você já parou para pensar nisso? Às vezes pode ser no momento de raiva, de ira, você joga uma praga sobre uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? E você já parou para pensar que, de acordo com a palavra, você vai prestar conta daquilo que você está falando? Isso é um decreto, às vezes você fala. E não é só isso não, às vezes a gente está debaixo de um jugo, de um decreto sobre a nossa vida, de alguém que falou sobre a nossa vida desde a infância.
O que mais a gente ouve? Isso a gente vai bater direto. Amanhã eu vou dar uma palestra no Monsenhor sobre o bullying e o cyberbullying. Mas se você for parar para pensar, tudo isso não é fruto da escola, tudo isso é fruto dos lares, da família destruída. Esse é o grande problema. Porque os pais, eles começam a profetizar pela palavra a maldição sobre a própria vida dos filhos. Menino, tu não vai ser nada, tu não vai crescer, você não vai para lugar nenhum. Menino, tu é um burro. Menino, tu é isso, tu é aquilo. A palavra, ele já está dando um decreto que ele não vai ser nada. Só que naquele grande dia, ele vai prestar conta daquilo que ele está falando. Vai prestar conta daquilo que nós proferimos, daquilo que nós estamos falando. Isso é muito sério, querido. Se você pegar os adolescentes, jovens, começar a conversar com eles, como a gente faz no Multi, as meninas sabem disso, muitos têm traumas. Muitos crescem com traumas de palavras proféticas de pais sobre a vida deles, de que eles não vão ser nada, não vão conquistar nada, não vão a lugar nenhum. E eles crescem com essa palavra, esse decreto sobre a vida deles, de maldição. Se vocês conversar com os jovens adolescentes dessa igreja mesmo, os juniores, vocês vão ver. Eles são fruto do meio da onde eles vivem. Eles são fruto daquilo que eles veem dentro de casa. Como nós vamos querer ter uma sociedade melhor se nós não tivermos uma família melhor? Hoje a sociedade é reflexo daquilo que as famílias vivem dentro de casa. O que a gente mais ouve dos jovens é que meu pai, minha mãe nunca me deu apoio, só foi crítica, só foi isso, só foi aquilo. Querido, isso é um decreto. A palavra tem poder. Tanto é verdade que Deus dá um decreto de criação e haja luz. A palavra foi liberada como decreto e houve luz. Salmos 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Pela palavra Deus liberou, pela palavra, o decreto de Deus, pela palavra, e hoje, e houve luz, e houve isso, e houve aquilo, ele determinou pela palavra. Olha o que diz Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, pela palavra todas as coisas foram criadas. A palavra, ela tem poder, principalmente pela palavra de Deus, ela é liberada. Mas querido, eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, no sentido moral, no sentido de ética, nós somos criados. E se Tiago diz que numa fonte não pode jorrar água salgada e doce ao mesmo tempo, ele diz que na boca não pode ser palavras de maldição e de bênção ao mesmo tempo. Ou é maldição, ou é bênção. A tua boca. A minha primeira pergunta: a tua língua é de maldição ou de bênção? A tua língua é de edificação ou de destruição? Marquinhos me mostrou um vídeo e achei muito legal. Cadê Marquinhos? Está aí? É de um podcast, né, Marquinhos? E estavam entrevistando uma mulher, e ela falou assim, um sentido assim de que as igrejas estão crescendo, que estão avançando muito. O inimigo tem colocado pessoas que vêm para frente, levantando a mão e aceitando Jesus. Só que não é aceitar Jesus, é para que fique na igreja, para poder criar, fermentar, dividir, julgar, apontar. Essa é a estratégia do inimigo hoje. Não é mais enviar demônios, essas coisas não, querido. Algo visível, é algo sutil. E é isso que tem acontecido. Querido, você foi chamado
por Jesus para ser bênção, para abençoar, não para amaldiçoar. Você já parou para pensar, quando você entra numa igreja e começa a murmurar, reclamar, você está decretando maldição sobre essa igreja? Já parou para pensar nisso? Se a palavra tem poder? Se pela palavra eu posso amaldiçoar, eu posso abençoar? Você já parou para pensar que quando você começa a olhar outra pessoa e começa a criticar e colocar defeito, você está amaldiçoando aquela pessoa? E aí? Todos nós vamos prestar conta diante de Deus por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente fez. A palavra. Como tem sido sua vida? De abençoar ou amaldiçoar? Jesus diz para a gente amaldiçoar nossos inimigos, foi? Mandou fazer o quê? Amar. Eita, pastor, aí é duro, né? O cara pisa no meu calo, faz tudo, eu tenho que amar. Tem. Jesus nos diz, amaldiçoa os seus inimigos. Ele ame os seus inimigos. Dura essa pregação, né, pastor? Dura. Mas olha que legal. Deus é poderoso para fazer, reverter tudo isso. Você crê nisso? Misericórdia. Vou voltar. Deus é poderoso para reverter tudo isso? Amém. O nome de Jesus é poderoso para fazer tudo isso? Amém? Amém? E com quem está essa autoridade? Com o pastor. Com quem está essa autoridade? Oi, Manuel. Com o pastor não. Quando o povo de Deus chegou diante do Mar Vermelho, atrás tinha os egípcios, e à frente tinha o Mar Vermelho. O povo olhou para trás, olhou para frente e falou: ih, estão perdidos. Agora deu. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E agora? Vamos para Moisés. E aí, Moisés? Tradução NVI, pastor Gilberto. Interpretação contextualizado, sertão de Pernambuco. E aí, Moisés? Você tirou, agora te vire. É como se Moisés chegasse para Deus: Deus, o Senhor tirou, agora te vire. E Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés fez o quê? Estendeu o cajado dele e o mar se abriu. Ele estendeu o quê? Quando eles estavam sem água, água nenhuma, e o povo murmurando, reclamando, e agora? Tinha água de coco no Egito, tinha o açaí, lá tinha... Estou falando, é contextualização, pastor Gilberto, sertão de Pernambuco. Lá tinha tudo. Lá tinha até uma brisinha no Egito. Agora você me traz para cá para morrer de sede. O que Moisés fez? Pegou o quê? E bateu do quê? E aconteceu o quê? O milagre. Quer reverter sobre a tua vida? Quer reverter a maldição sobre a tua vida? Usa o teu cajado. Você não trouxe o teu cajado, não? Cajado simboliza autoridade e poder. Abra aí Lucas 9:1. Pega o seu cajado, bate na quem está dormindo aí já, viu? E convocando os seus 12 discípulos, Deus é autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidade. Deu autoridade a quem? E você é o quê? Você é crente? Você é cristão? Quem você é? Discípulo. Toda a autoridade foi dada aos discípulos. E essa autoridade é para
para anular todo o sofisma, para anular todo o poder, toda a maldição, toda a enfermidade, toda espécie de coisas ruins. Nós temos essa autoridade para determinar e reverter. Você crê nisso? E você está no ambiente profético, porque toda a igreja é um ambiente profético, onde pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, e através da poderosa ação do Espírito Santo, a sua vida pode mudar completamente, ser transformado hoje. Você crê nisso? Primeiro ponto, o Senhor Deus, Ele revogou os decretos de morte, falência e doenças contra a vida e a família de Jó. O Senhor Deus, Ele reverteu esse decreto de falência, morte, doença e contra a família de Jó. Mas antes de chegar em Jó, abra 1 Crônicas 4, 9 a 10. E foi Jabes mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes ou Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e se meus termos ampliares, as minhas fronteiras forem ampliadas, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes era uma pessoa que nasceu e foi colocado um nome para ele. E no Antigo Testamento, a tradição hebraica, o nome ele tem um significado, ele tem um sentido. E Jabes, que significa foi gerado com muitas dores. Ninguém sabe o que foi isso, se foi dor de parto, se a mãe morreu, enfim, não se tem uma noção sobre isso. Mas foi gerado com muita dor, por isso chama-se Jabes. Onde Jabes ia, as pessoas falavam Jabes, então o nome já estava indicando que ele deu sofrimento à mãe no momento do parto. E chegou um momento que ele não suportava mais esse nome, e é um nome de maldição. É um nome de maldição. Ele clama a Deus, ele ora a Deus, fala: Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas tendas, e que o Senhor esteja comigo. E o texto diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. E é algo importante, porque é uma oração que está no meio de genealogia, são mais de 600 nomes em 1 Crônicas, e de repente e ali está a oração de Jabes. Está aí uma oração de uma pessoa que Deus mudou o decreto da vida dele. Deus mudou, porque era uma pessoa condenada a viver com aquele nome, amaldiçoado, que foi dado. Ou seja, não era abençoado por causa do nome. E Deus, naquele momento, quando ele clamou, ele orou, Deus revogou aquele decreto de maldição em bênção. E Deus pode fazer isso na tua vida, nessa noite. Eu creio nisso. Mas vamos lá. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, diz o texto. Porém, passou por um momento terrível, meses terríveis na vida dele, ele perdeu tudo. Falência total. Falência total, 000, em todo sentido, financeiro, familiar, saúde, ele perdeu tudo, social, porque ele perdeu o amigo, tudo. Foram momentos terríveis que Jó teve. Não vou entrar no contexto que isso foi determinado lá em cima, não estou entrando nesse contexto, eu estou entrando no contexto de um decreto que o próprio inimigo deu sobre a vida de Jó. E Deus estava no controle de todas as coisas. Abra lá Jó 42, 10 a 17. Jó 42, 10 a 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía.
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor ao último estado de Jó, mais que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Havia um decreto, não vou entrar em questão teológica, o que é o livro de Jó. Uns dizem que é até um livro profético, que não era real, mas enfim, está na Bíblia. Não vou entrar em detalhes a questão, o pano de fundo de tudo isso. O que eu quero é que você entenda que havia um decreto de tudo isso sobre a vida de Jó. O inimigo veio, tirou tudo de Jó, porque o inimigo queria provar para Deus que Jó só era Jó porque Deus era com ele, porque Deus abençoava. Deus falou assim: tira a mão, eu vou tirar a mão. Pode fazer tudo o que você quiser, menos tocar na vida dele. E ele veio com tudo. Perdeu tudo, a empresa dele. De repente, mal chegava o servo para falar algo, já vinha outro correndo com outra desgraça. Os seus filhos estavam reunidos na casa do mais velho, e veio um vento e derrubou tudo, e todos morreram. E veio uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra. Até que não conseguiu, o inimigo volta para Deus, argumenta com Deus, ele fala: mas deixa eu tocar só um pouquinho na vidinha de Jó, na carninha de Jó, só um pouquinho. Ele fala: vai, só não toque na alma dele, na vida dele. E vem, o inimigo coloca uma enfermidade em Jó, ao ponto que ele tinha que ficar com caco, coçando. Ou seja, tudo que nós, como seres humanos, podemos passar como decreto de mal, Jó passou. Perdeu tudo, perdeu a família, a esposa, os amigos acusavam, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, perdeu o convívio social, perdeu tudo. Só que aí tem um porém, entretanto, contudo, mas Jó não blasfemou um momento sequer com Deus. Ele não acusou Deus em nada. Porque Jó falava assim: eu sei que o meu Redentor vive e se manifestará sobre a face da terra. Deus dá, Deus tira. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Em momento algum ele blasfemou. A minha pergunta é, por isso que se diz a paciência de Jó: quando acontece algo de ruim na tua vida, qual a primeira coisa que você faz? Blasfemar? Acusar Deus pelas desgraças que está acontecendo? Reclamar? Murmurar? Questionar? Duvidar? Qual é a sua primeira atitude? A boca fala do que o coração está cheio. Qual é a sua primeira atitude? Se você estivesse no lugar de Jó hoje, qual seria a sua atitude?
Os amigos de Jó falavam: Jó, você está assim porque você cometeu pecado. A mulher de Jó chega tão delicadamente: Jó, amaldiçoa o teu Deus, e morre. Se fosse você, qual seria a sua atitude? Vou falar. Basta alguém pisar no teu calinho, que já sai um monte de caveirinha, raio, trovão, praga. Na própria igreja, no corpo de Cristo, gente. Basta o irmãozinho ou irmãzinha não dar a paz do Senhor. Meu Deus. Aí, não dá nem a paz do Senhor. Depois diz que é crente. E é. Basta acontecer alguma coisa. Não estou nem na vida pessoal, estou falando dentro da igreja. Hoje o culto não foi legal. Hoje o som estava alto. Hoje estava frio. Hoje está calor. Hoje o louvor, olha, não foi legal. É verdade ou não é? Você imagina se você estivesse no lugar de Jó. Imagina. Imagina se você estivesse no lugar de Jó. Sabe o que foi o segredo para que Deus restituísse tudo em dobro? Deus anulasse o decreto de falência, de enfermidade sobre a vida de Jó? Será que você faria isso? Ele orou pelos amigos dele. Quando ele orou, depois que ele orou, sem ficar se defendendo das acusações dos amigos, Deus revogou o decreto do maligno e transformou a maldição em bênção. Depois que ele orou pelos amigos, porque os amigos de Jó foram ao Senhor para pedir. Ele falou assim: se meu servo Jó orar por vocês, eu atenderei. Ele orou pelos inimigos. Ele orou por aqueles que caçoavam dele. Ele orou por aqueles que acusavam que ele estava em pecado. Ele orou. Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem orado por aqueles que te fizeram mal? Deuteronômio 23, 5. Deuteronômio 23, 5 diz assim: porém o Senhor Deus de vocês não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. O único que pode transformar maldição em bênção é Deus. E Ele pode transformar aquilo que você foi determinado com maldição, Ele pode transformar em bênção. É o único que pode reverter toda a situação. Essa palavra veio bem de encontro para mim. Por isso que eu amo a palavra. A gente acha que vem ministrar para a igreja, na verdade a gente é ministrado. Muito forte mesmo. Esses dias eu estava bem triste. Fui trabalhar semana passada e deu de eu tomar a vacina da gripe. Tem que tomar. Só que pelo meu estado eu não poderia tomar. Mas sabe aquele cara teimoso? Eu vou tomar sim. E tomei. Pronto. 3 dias muito mal.
3 dias, deu todos os sintomas que vocês possam imaginar. Desde dor de cabeça, dor no corpo, febre, foi. Aí deu um abatimento, um desânimo assim, falei, Senhor, agora a coisa está difícil. Porque eu luto contra, meu sistema imunológico está fraco, agora tomei a vacina e estou mal. Muito mal. E aí o que mais foi para mim esse impactante? Apesar de eu não ser gordo mesmo, né? Mas eu tenho um peso de 75 quilos mais ou menos. Obrigado. 75 quilos pela minha altura. Aí eu fui pesar essa semana, estava lá, 65 quilos. Eu falei, caramba, perdi 10 quilos. E estou perdendo, e estou emagrecendo. Eu cheguei no meu sócio com o Senhor, falei, Senhor, e agora? Eu estou desse jeito. Fiz tudo aquilo que a medicina mandou eu fazer. Segui a risca. Só que parece que não está tendo efeito nenhum. E aí eu falei, Senhor, e agora? Foi quando eu li a palavra e Deus falou muito claro no meu coração. Muito claro, espero que fale no coração de alguém essa noite. Filho, o decreto da medicina é uma coisa, mas o meu decreto é outra. Os médicos podem falar que não tem mais jeito, mas eu decreto e revogo, você vai ter vida em abundância. E é isso que eu tomei posse. A medicina pode falar uma coisa cientificamente, mas nosso Deus é o único que pode reverter toda a situação. Se você tem um diagnóstico de algum médico, é científico, beleza, mas Deus pode reverter esse decreto daquilo que os médicos dizem, em maldição às vezes, porque não tem mais jeito, você vai ter que conviver com isso, você vai ter que fazer isso, aquilo. Ei, querido, Deus está falando para você hoje, nessa noite, que Ele pode revogar esse decreto, transformar aquilo que é maldição em bênção na tua vida. Simplesmente creia e exerça a autoridade que está sobre você. Reverta. Não tome posse isso como uma palavra final. A palavra sim, não, vida e morte vem do Senhor, querido. É de Deus, não é nosso, não. E quando eu entendi, eu me levantei mesmo, Senhor, eu revogo hoje em nome de Jesus o decreto de doença na minha vida. Eu revogo, Senhor, o Senhor me deu saúde plena e eu vou pregar até o final, eu vou até o fim. É isso que você tem que fazer. A gente aceita muito fácil. A gente se desanima muito fácil. Agora perdeu, agora acabou tudo. E agora, ó céus, ó vida, ó dor, ó maldição. Querido, pare com isso. Deus me deu um cascudo bem grande. Pensa um cascudo gostoso. Deus falou, filho, você vai ministrar a autoridade, e você mesmo exerce autoridade sobre você. Você vai ministrar sobre isso, e você mesmo tem autoridade para revogar aquilo que foi determinado sobre a tua vida. E hoje eu revoguei, em nome de Jesus, na oração, aqui no culto, eu revoguei o decreto sobre a vida da minha filha, porque ela não tem mais doença nenhuma, porque a medicina pode falar que não tem, mas Deus não diz isso. Eu creio. Deus pode revogar, e Deus está revogando nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que pessoas possam ser curadas nessa noite. Você crê? Amém. Não somente físico, mas emocional, espiritual. Deus pode. Basta você crer. Ele pode revogar e pode mudar a história da tua vida.
Ele pode fazer isso e vai fazer se você quiser, e você permitir, e você crer, e você aceitar. O cajado está na tua mão, querido. Toda a autoridade foi dada. O Senhor Deus revogou o decreto de destruição e morte que estava sobre os habitantes da cidade de Nínive. A cidade de Nínive, os habitantes de Nínive eram terríveis, eram sanguinários, ao ponto que a maldade deles subira na linha de Deus, e Deus manda Jonas para lá, porque ele ia destruir em 40 dias. Você conhece a história de Jonas? Havia um decreto que ele ia exterminar, ia destruir toda a cidade de Nínive. Era um decreto que Deus havia dado por causa da maldade. E Jonas vai lá, de uma maneira teimosa, ele vai lá. Para você percorrer Nínive, era 3 dias, Jonas prega em um dia só. Imagine como foi a pregação dele, né? Ele deve ter colocado aquele alto-falantezinho, arrependei-vos, 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 e saiu correndo. Em 3 dias que você tem que caminhar para percorrer a cidade, foi em um dia só. Imagine como ele queria que os ninivitas fossem salvos, né? Mas diz os textos que o povo ouviu aquilo que Jonas estava falando, e eles começaram a se arrepender, até o rei. Ele convocou todos para fazer jejum, inclusive os animais. Todos eles jejuaram, vestiram pano de saco e cinzas, e se arrependeram do mal que eles fizeram, se arrependeram da maldade. E diz o texto que Deus reverteu o decreto que ele mesmo havia determinado, morte. Porque Salmo diz que Deus não resiste a um coração contrito e um coração aquebrantado. Aquilo que é um decreto de morte, Deus reverteu em bênção. Olha que diz aí, Jonas 3, de 1 a 10. Vocês estão acordados? Peguei, não é acordado. Vocês estão ligados. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entregar pela cidade o caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Pode ir. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Havia um decreto de Deus, o próprio Deus falou: eu vou destruir. Apenas anuncia Jonas que em 40 dias eu destruirei. E ele vai anunciando. E diz o texto que todos entenderam a palavra, todos absorveram a palavra, até o rei, e deu um decreto de que todos entrassem em jejum total em Nínive, e todos obedeceram. E isso subiu a Deus, com um momento de arrependimento da cidade toda de Nínive, e Deus revoga o decreto de morte, de destruição, dando vida. Olha que interessante, como eles se converteram de verdade, e como eles foram salvos de verdade. Não foi um arrependimento de qualquer jeito, não foi um arrependimento simplesmente para se livrar da morte, foi um arrependimento genuíno. Pastor, me prove, Mateus 12, 41. Mateus 12, 41.
Mateus 12, 41 diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, quem é maior do que Jonas? Houve um arrependimento genuíno dos ninivitas, e diz na pregação de Jonas, ao ponto que Jesus diz, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Houve um arrependimento genuíno, houve uma mudança real dos ninivitas. Eles não se arrependeram por causa do medo da destruição. Eles entenderam o que é a maldade que eles haviam feito e se arrependeram da maldade ao ponto que Deus revogou o próprio decreto que ele havia falado sobre a destruição. Quer revogar o decreto de Deus sobre a tua vida? Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa das palavras de maldição que você lançou já. Arrependa dos pecados cometidos. Arrependa. Quando você pela fé entrega a sua vida a Jesus, a sentença de morte eterna que todos nós temos, porque o salário do pecado é a morte, é revogado imediatamente. E a bênção da vida eterna é estabelecida sobre a nossa vida. A gente caminhava para a morte eterna, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único e Salvador, esse decreto é revogado imediatamente. Aquilo que era morte, Deus nos dá vida eterna. Olha o que diz João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nós confessamos Jesus como nosso único e Salvador, o decreto de morte para toda a humanidade, porque o salário do pecado é a morte, ela é revogada e transformada em vida eterna, quando nós aceitamos. Quando nós temos Jesus, nós não estamos mais caminhando para a morte eterna, mas para a vida eterna. Deus revoga aquilo que Ele falou, que todos nós estamos condenados à morte por causa do pecado. Ele revoga imediatamente e converte em vida e vida eterna. Quer ter vida eterna? Tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em Cristo você está livre da condenação e da morte eterna. Olha o que diz Romanos 8, de 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Nenhuma condenação há mais. Havia condenação e há condenação àqueles que não têm Jesus. Mas quando nós aceitamos, imediatamente é revogado essa condenação. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você somos livres. Ele revogou. Jesus revogou na cruz. Ele revogou toda a lei de condenação. O Senhor mudou o decreto de morte que estava sobre o rei Ezequias. Todo mundo conhece a história do rei Ezequias. Ezequias era um rei fantástico, usado por Deus nas batalhas, e de repente, ele adoeceu de uma enfermidade grave. Então o Senhor envia o profeta Isaías, para entregar uma sentença de morte. A gente olha o profeta, né, e fala, eita, ô glória, agora o fogo desce. Já vem o profeta, eita, Isaías ainda. Já vem bênção de Deus. Ei, glória. E começa a sapatear já. Né? Aí só que não foi bem assim. 2 Reis 20, de 1 a 11. Naqueles dias adoecia Ezequias mortalmente,
E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vocês já imaginaram? Vamos lá, cá com meus botões e com vocês agora. Se viesse hoje um anjo para você à noite e falasse assim: Fábio, arruma a tua casa, porque você vai morrer. O que você faz, Fábio? Entra debaixo da cama? Já imaginou? Já imaginou, Kleber? O anjo chega aí para você hoje à noite. Não vai acontecer. Fique em paz, fique tranquilo. É só algo para ilustrar. Não, e se aconteceu, não, brincadeira. Chega um anjo e fala assim: Kleber, meu filho, meu amado querido, eu amo tanto você, Klebinho, mais do que Daiane. Mas deixa eu te dar um avisinho. Arruma a tua casa, porque hoje você vai, ó. Já imaginou, Daiane? A gente brinca da risada, né? Mas todo dia o anjo da morte está ao derredor e falando isso para a gente. Prontinho para nos tragar. Pedro diz assim que o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, pronto para tragar aqueles que dão oportunidade. Não é o anjo, mas é o anjinho que pode nos matar. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto fará sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Havia um decreto de morte sobre o rei Ezequias. O profeta já chegou: arruma a tua casa, porque você vai morrer. E diz o texto que ele voltou para a parede, começou a chorar muito, e trouxe à memória a fidelidade e a lealdade que ele era. Coração contrito e um coração quebrantado. E antes do profeta sair, Deus já manda o profeta voltar e falar: eu vou acrescentar, tirei o decreto de morte agora, e acrescento mais 15 anos sobre a tua vida. Porque Ezequias suplicou, chorou, clamou, e Deus reverteu aquilo que era morte em vida, mais 15 anos. E deixa eu falar uma coisa muito legal aqui. Para Deus mostrar de que Ele é Deus, Ele fez algo fantástico para provar que é verdadeiro aquilo que Ele falou. Ele fez algo sobrenatural. Em vez da sombra avançar, a sombra recuou 10 graus.
Para a sombra recuar, tem que fazer o quê? Para avançar, ele está para frente. É como se você tivesse que fazer o sol ou a terra voltar. E é normal, porque ele vai avançando. Ele falou, isso é fácil. Agora eu quero que recue 10 graus. É como se tivesse parado a terra, esperado retroceder 10 graus e continuar. Para Deus, por amor a mim e amor a você, Ele faz coisas impossíveis. Impossíveis. Para provar que Ele é conosco. Coisas impossíveis. O possível nós fazemos, mas o impossível Deus faz. Revogar decreto de morte, só Deus. O impossível Ele vai fazer. E o impossível Ele já está fazendo. Eu creio nisso. E tudo isso foi mediante o aquebrantamento do rei Ezequias. Ele se aquebrantou. Ele chorou, trouxe à memória tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que ele serviu ao Senhor. E Deus voltou o decreto. Pode ser que você esteja nessa noite com um decreto não tão bom. Algo que você está passando. Algo que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Algum decreto tipo, está difícil. Pode ser um decreto sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento. Pode ser um decreto sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa, sobre a sua própria saúde. E você entrou nessa noite aqui, pronto para ouvir a palavra do Senhor. Com aquela expectativa, eu vou lá porque eu vou, não tem outro lugar para ir. Em vez de estar em casa, eu vou lá escutar a palavra. Eu creio que nessa noite Deus pode reverter esse decreto sobre a tua vida. Assim como eu tomei posse. E eu creio que Deus já reverteu. Não é que vai, Ele já reverteu. Porque o tempo de Deus é o hoje. O hoje. E eu creio nisso. E a gente acabou de louvar, há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, para restaurar. E esse nome tem poder, esse nome tem poder. E você tem a autoridade, que eis-nos foi dado toda a autoridade. Mas o mais importante, Ele está aqui nesse lugar. Porque onde 2 ou mais 3 estiverem reunidos, lá eu estarei. Então eu não sei o que você passa. Eu sei o que eu passo e estou passando. Mas você sabe o que você precisa. E você sabe que você veio buscar de Deus nessa noite. E a palavra foi ministrada, a palavra foi lançada. Agora basta você crer que se pode ou não pode fazer isso. Se Deus tem poder para reverter os decretos de maldição sobre a tua vida ou não. Isso é fé, isso é crer, isso é ter convicção de quem está aqui nesse lugar. Eu não sei o que você está passando. A minha é saúde. A minha é enfermidade. Se eu falar crise financeira, 99% da igreja levanta a mão. Então eu não vou falar. A minha é a saúde. E eu tomei posse, pelos olhos da fé, de que Deus revogou aquilo que é de maldição em bênção sobre a minha saúde. Eu tomei posse. Por isso eu estou aqui de pé, com muita alegria, ministrando e falando daquilo que eu creio de verdade. Sou falho, sou pecador, erro, com certeza. Pensa como um cara. Eu posso falar igual o apóstolo Paulo. Dos pecadores eu sou mais pecador de todos. Mas ser usado por Deus não está relacionado a pecado, porque todos nós pecamos. Está relacionado a realmente você buscar de Deus. Buscar. Se Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, para que você receba realmente a revogação de tudo aquilo que você busca nessa noite, a primeira coisa,
Se arrepender. Arrepender do que, pastor? Eu não fiz nada. Se arrepender. Todos eles tiveram uma atitude de arrependimento, de coração contrito e quebrantado diante de Deus, para que pudesse acontecer a revogação do decreto. Jó, ele teve que orar pelos inimigos, pelos amigos que debocharam dele. Depois que ele orou, Deus restituiu. Até então, Deus não fez nada. Será que você não tem que orar por aquele que te fez mal? Ou liberar perdão nessa noite? Será que não é isso que está retendo a bênção de Deus sobre a tua vida, não? Será que não é isso que Deus está ministrando no teu coração nessa noite? Que você ainda mantém mágoas de pessoas que te fizeram mal lá atrás do passado, e você volta para o passado, não consegue viver o presente e nem tem futuro, porque volta no passado. Será que Deus não quer que você comece a orar e liberar o passado e viver o presente para que você tenha um futuro de bênção? Será que não é isso que precisa acontecer na tua vida nessa noite? Será que não é isso que Deus quer que você faça? Que você se arrependa, porque Deus fala para a gente amar os nossos inimigos. Se a gente não ama porque a gente está desobedecendo, será que não é isso que tem que acontecer na tua vida? Será que a raiz de tudo isso não é de você não ser abençoado, não desfrutar do melhor dessa terra, não é liberar perdão? Será que não é isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite? Se eu for continuar, eu vou parar aqui. Mas Deus, Ele também mudou o decreto de extermínio total do povo judeu, através da vida de Esther. Amã, ele havia feito um plano, porque ele detestava Mordecai, principalmente porque ele não se prostrou diante dele. Mas ele maquinou uma estratégia para matar, até dia marcado, para exterminar todo o povo judeu da face da terra. Ele conseguiu iludir o rei Assuero para que pudesse decretar. Então havia uma sentença de morte sobre todo o povo judeu naquela época de Esther. Nós estamos falando no Império Medo-Persa. E Deus reverte toda a situação usando Esther, usando Mordecai, para poder reverter aquilo que havia determinado, uma lei decretada de exterminar com data marcada, e Deus reverteu em vida, reverteu toda uma situação. Daquilo que seria uma desgraça para o povo de Deus, Deus reverteu em bênção. E quem morreu enforcado foi o próprio inimigo que a maquinou, Amã. Ele havia feito uma forquinha, toda bonitinha, comunicou toda a família de que havia uma balada naquele dia, ia haver uma festa, churrasco, né? Ia ter picanha, só para ver Mordecai pendurado. Só que não aconteceu isso. Acabamos de ler Isaías. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fizeram guerra contra você, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, porque eu o ajudarei. Quem morreu na forca foi aquele que maquinou o mal, Amã. E quem foi glorificado, exaltado? Mordecai, Esther. Tanto que os judeus comemoram uma festa chamada Purim. A festa do Purim, instituído no livro de Esther, onde Deus deu a vitória, reverteu uma situação. Aquele que maquinava o mal foi reduzido a nada. E Deus pode fazer isso na tua vida nessa noite. Eu creio.
Muitos são os nossos inimigos, mas maior aquele que está em nós. E que Deus fala para você: a batalha não é sua, é minha. Eu sou o Senhor dos exércitos. Reduzirei a nada os seus inimigos. Reduzirei a nada aqueles que te perseguiram. Reduzirei a nada aqueles que fizeram armadilha para você cair. Não encontrarão mais, porque eu reduzirei a nada. Creia simplesmente nessa palavra. Deus pode reverter bênção ou maldição em bênção. Somente Ele pode fazer isso. Eu não sei o que você precisa e o que necessita. Uma coisa eu tenho certeza e convicção: que se você crer, Deus pode revogar aquilo que está te afligindo nessa noite. E eu falo, não como chavão de pastor evangélico, com total convicção e certeza, que Deus pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. E Ele quer transformar a tua vida nessa noite. E se você não conhece Jesus de verdade, Deus quer determinar sobre a tua vida aquilo que é morte eterna para a vida eterna, desde que nós cremos e temos Jesus como nosso único, suficiente Salvador.